uma sexta-feira, mais uma aula maravilhosa começando agora. Vou pedir para você que está chegando agora, já deixa o seu joinha aí para a professora e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam chegar aqui nesse mundão aqui de informações. Para você que não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniate, e toda sexta-feira, às 15 horas, nós temos um encontro marcado aqui neste canal. Não quer perder nenhuma das nossas aulas, nenhum dos nossos vídeos? Então, se inscreve no canal e ative as notificações para que o YouTube possa avisá-lo de quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar uma pintura em pano de copa. Nós vamos trabalhar com o tecido Estilotex, o tecido Catita, que ele tem um barradinho próprio para pintura, tá? Nesse barradinho a gente vai trabalhar uma paisagem. Eu vou pintar no tecido Estilotex Catita, mas você também pode fazer essa pintura num jogo de toalha de banho, por exemplo. Uma toalha de banho masculina, né? São ideias e sugestões. Lembrando que o risco desse trabalho, né, o guia de cores e foto colorida, eu vou disponibilizar para você gratuitamente lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não participa do nosso canal do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas, Érica, que diacho é isso de Telegram? Telegram é um aplicativo, assim como o WhatsApp, tá bom? Só que lá a gente tem um canal e nesse canal você consegue, ao entrar, você consegue visualizar os arquivos, os riscos, né, de todas as minhas lives, de todos os meus trabalhos, tanto aqui do canal do YouTube, como na nossa página do Facebook e também das minhas participações aí nos programas de televisão, no programa mulher.com e tudo mais. Lá no nosso canal do Telegram você recebe mais dicas e também pode dar a sua sugestão do que a gente vai trabalhar aqui nas nossas aulas, tá? Então eu estou esperando você. Instala o aplicativo Telegram no seu celular e clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Estou te esperando lá no nosso canal do Telegram. Que mais? Então é isso. Eu vou soltar a vinheta. Enquanto toca a nossa vinheta, você aproveita para deixar um joinha e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas que também gostam de pintura, que estão iniciando essa arte maravilhosa, que eu tenho a certeza que ela ou ele, né? Eles vão gostar, tá bom? Vamos lá então? Vamos soltar a nossa vinheta? Prontinho! Então é isso aí. Você já deixou o joinha, já compartilhou? Agora a gente pode iniciar a nossa aula. Como eu disse, eu vou trabalhar com vocês uma paisagem simples para você que está iniciando, que nunca pintou paisagem e quer entender como funciona todo esse processo. Lembrando que nossa aula de hoje, eu não estou ao vivo, então é uma aula gravada. Parece ao vivo, mas não é, tá bom? É gravada, mas eu estou acompanhando com vocês ao vivo aqui nos comentários, tá? Então, deixe sua pergunta aí que eu vou ter um enorme carinho em responder você, tá bom? Então, vamos lá, vamos mudar aqui a nossa câmera para a nossa pintura. Olha só. Temos aqui um risco bem simples, tá? Eu trabalhei aqui, ó, toda a volta do meu tecido com uma fita crepe, tá? Essa fita vai impedir que a minha pintura ultrapasse a parte do bordado
né, da pintura, para ficar bem bacana. E eu também trabalhei uma fita aqui, ó, no centro, tá? Um pouco mais acima. Essa fita, ela vai me dar a direção aqui, ó, da minha linha do horizonte, tá? Lembrando que a linha do horizonte, a gente nunca trabalha ela bem no centro, tá? Ela tem que ser ou um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, para ficar um pouquinho mais atraente aos nossos olhos, tá bom? Toda a pintura a gente sempre inicia por aquilo que está atrás, né? Então, antes de iniciar uma pintura, a gente tem que observar o risco e o que a gente deseja pintar neste risco. E a gente sempre vai dividir a nossa pintura em partes. Eu gosto de chamar de planos, tá? Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Primeiro plano é sempre aquilo que está mais próximo da gente. Segundo plano, aquilo que vem atrás. E terceiro plano, aquilo que está lá atrás. E quando nós iniciamos uma pintura, a gente sempre vai iniciar a pintura por aquilo que está atrás, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa pintura lá atrás, pintando o céu. Eu vou tirar aqui um pouquinho esse logo, né? Para que você possa ver a pintura como um todo. Então, vamos iniciar lá atrás. Eu vou colocar aqui na minha bandejinha um pouquinho de diluente. E vou trabalhar também um pouquinho de clareador incolor, tá? Eu gosto de trabalhar uma misturinha de meio a meio. Por que meio a meio? Eu explico direitinho, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo qual é a função do clareador, qual é a função do diluente e qual é a função do Aquarela Silk. Se você não viu esse vídeo, dê uma procuradinha aí nas nossas dicas e truques, na playlist de dicas e truques do nosso canal. Tem muitas dicas lá, inclusive essa, onde eu explico direitinho qual é a função do diluente, do clareador e do Aquarela Silk, tá? Bom, eu gosto de trabalhar uma misturinha que eu falo que é meio a meio, tá? 50% de clareador e 50% de diluente. Essa misturinha eu gosto de fazer na hora que eu vou pintar com o próprio pincel. O clareador, ele vai interferir na tonalidade da minha cor, tá? O diluente, ele vai retardar um pouco o tempo de secagem da minha tinta, sem interferir na tonalidade. Como eu quero trabalhar aqui um espaço maior, né? Então, essa misturinha, ela vai me auxiliar a eu trabalhar e preencher a traminha do tecido com mais facilidade e também vai deixar uma tinta um pouco mais suave, um pouco mais opaca. Como eu quero dar a sensação de distância, né? Então, essa misturinha aqui vai nos auxiliar para preencher, tá? Então, nessa base, eu vou trabalhar com o azul hortênsia e vou trabalhar um tonzinho um pouquinho mais escuro. Eu vou usar o azul country, tá? Mas pode ser qualquer outro. Aí eu consigo ter uma dimensão um pouquinho mais escura, de profundidade, trabalhando com 2 tons, tá? E depois a gente vai trabalhar aí num segundo momento as nossas nuvens. Então, vamos lá. Vou começar com um tonzinho mais claro, meu pincelzinho tá sujo de diluente. Trabalho aqui com o pincelzinho em pé, em movimento circular, para que a tinta penetre em toda a traminha do tecido, tá bom? A primeira camadinha de tinta eu vou tirar aqui no meu paninho e eu vou iniciar então aqui a nossa pintura do meu lado esquerdo. Olha só como eu trabalhei a nossa... Deixa eu colocar a imagem um pouquinho mais para cá, isso. Ó, como eu trabalhei a fita, né? Coloquei a fita, eu posso trabalhar aqui, ó, tranquilamente, que ela não vai ultrapassar
vai deixar aqui uma linha bem delicadinha, tá? Então, ó, toda vez que eu pegar a tinta, eu movimento o pincel, vou no meu paninho e tiro o excesso, tá? Então, ó. Esse lado direito aqui, tá? Mais aqui ao centro, eu quero um tom mais claro. Então, eu começo trabalhando com um tom mais claro. Sempre trabalhando em movimento circular, ó. Peguei tinta, tirei o excesso no paninho e eu venho trabalhando aqui. Agora aqui, a gente já vai começar a mudar o tom, tá? Vou pôr um pouquinho mais pra cá. Ó, a gente já vai começar a mudar o tom. Mas essa parte de baixo aqui, ó, eu vou trabalhar o tomzinho mais claro. Para eu conseguir diferenciar depois o que é rio, né? O que é água e o que é céu, tá? Então, ó, nessa fase a gente tem que trabalhar o pincel de uma forma que a tinta penetre na traminha do tecido, eu não deixe aqui nenhum espacinho e nenhuma tinta acumulada, tá? Ó, muito bem. Sempre em movimento circular, a gente vai levando essa tinta. Olha, então toda essa base inferior e essa outra parte aqui, a gente trabalha com o azul hortênsia, tá? O azul mais claro. Agora eu vou começar a trabalhar com o azul country, que é um azul mais escuro um pouquinho. Então, eu começo o processo inverso, ó. Começo o tomzinho lá em cima, mais escuro, e eu venho trazendo. Quando chegar na parte do azul hortênsia que está aqui, a gente vai precisar trabalhar, fazer aí a transição. O que é transição, Érica? É a passagem do tom mais claro para o tom mais escuro ou vice-versa, tá? É a passagem de um tom para o outro, para que não fique aquela linha certinha. Ó. E como eu estou trabalhando com pinceladas em movimentos circulares, eu consigo movimentar, ó, toda essa base sem que fique, ó, bem devagarinho. Tá vendo que a gente tem um tom mais escuro e que aos poucos ele vai clareando. Eu não posso levar esse pincel sujo, tá? De tom mais escuro lá no tom mais claro e nem do tom mais claro para o tom mais escuro. Porque dessa forma a gente acaba contaminando uma cor e outra e aí a tua pintura fica opaca, apagada, sem vida, sem graça, porque você contaminou, tá bom? Então, olha aqui, a gente já tem toda a base. Eu vou tirar essa fita aqui agora, ó, e você vai ver que eu tenho uma linha do horizonte certinha. Olha lá. Tá? A fita, ela ajuda bastante nessa dimensão. Agora, você tem que tomar o cuidado para não fazer com que, na hora de colocar essa fita, para não colocar essa fita torta, porque se você colocar torta, a pintura vai sair torta, tá bom? Olha lá, prontinho, a gente já tem aí o céu, o fundo, a base prontinho, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar essas montanhas que estão lá no fundo, estão em terceiro plano. Essas montanhas, elas têm que receber um tomzinho mais claro, tá? Mais opaco. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho e colocar a câmera um pouquinho mais para frente, para que você possa acompanhar a pintura completinha aqui. Aqui, pronto. Muito bem.
tá? Então, temos lá o cantinho da nossa montanha. Eu vou trocar o pincel agora. Eu vou usar um pincel lixado. Esse aqui é um pincel Condor, referência 454, tá? A gente já compra ele assim, ó, aparadinho, com as cerdas mais rústicas. Esse pincel, ele tem a função de puxar a tinta, né? Então, a gente consegue trabalhar essa tinta com mais facilidade na base do tecido, tá? E eu vou usar aqui para fazer essas montanhas o verde seco, tá bom? O verde seco, ele é um verde mais opaco. E como eu quero dar a sensação de distância, de profundidade, então tudo que está lá atrás não pode receber uma cor muito quente, né? Tem que ser um tom mais frio. Então, esse verde seco, posso até misturar um pouquinho nesse verde do azul country que eu usei aqui e deixá-lo ainda mais opaco, tá? Ó. E aí, eu vou trabalhar essa base, ó. Começo lá no contorno e eu trago preenchendo essa base, tá? Vou preencher todinha a montanha dessa forma. Outro detalhe é que eu não gosto de trabalhar na pintura, nesse caso, tá? Trabalhar com diluente a misturinha. Eu só usei aqui porque eu precisava de tempo para a tinta secar e eu consegui movimentar essa tinta para fazer a transição, tá? Durante a pintura em si, eu gosto de trabalhar com a tinta pura, tá? Misturei aí os dois tons, o verde seco e o azul. Vamos pôr mais pra cá um pouquinho. A imagem tá caindo. Ó. Pronto. Aqui não tem segredo. Passo a base aqui e desfoco esse fundo. Ó. Movimento o pincel aqui, tá? Eu vou tirar a minha marca com o pincelzinho, ó, já não tem mais tinta, tá? Tira todo o excesso. Com o pincelzinho na horizontal aqui, ó, eu vou tirar aquele contorno certinho, tá? Isso eu vou fazer tanto, vou até limpar o pincel na água para mostrar que tem que estar, o pincel tá limpinho, tá? Isso eu vou fazer tanto nessa linha inferior, como também lá em cima. Como eu quero dar a sensação de distância, esse contorninho aqui bem certinho não pode ter. Então, com o pincelzinho limpo, eu vou trabalhar aqui, ó, na linha e vou tirar aquela impressão de linha marcada. Tá vendo aqui como a gente tem uma linha mais suave e aqui eu tenho uma linha mais forte? É justamente isso que a gente vai fazer, tá? Então, eu pego o pincel limpinho e venho trabalhando aqui, ó. De um lado, toda a pintura, tá? Bom, agora eu preciso trabalhar um pouquinho, um tom um pouquinho mais claro nessa base superior aqui das montanhas, porque a minha luz está batendo aqui, certo? Então, eu vou pegar um pouquinho do azul hortênsia e vou trabalhar aqui, ó, nessa parte mais clara da montanha, que é a parte onde a luz está batendo, tá? Ó, a parte superior. Tá na frente? Recebe luz. Tá atrás? Vai receber um tonzinho mais escuro. Ó, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, a dimensão de luz que está batendo nessa parte superior. E aqui a gente tem as áreas um pouquinho mais escuras. Olha só como a gente já tem a impressão, né? Nem fizemos aqui a parte de baixo, mas a gente já tem a impressão que essas montanhas estão lá atrás,
mas também já temos a dimensão da área de luz e da área de sombra, tá? Vou limpar o meu pincel agora. E agora a gente vai para uma segunda etapa da nossa pintura, que é essa base da água, tá? Ó, diminuir um pouquinho a imagem para que você possa ver toda a pintura, certo? Agora a gente vai começar a trabalhar o segundo plano, tá? Que é o plano intermediário. Então, eu vou começar aqui na base da água. A gente vai começar aqui com um tomzinho um pouquinho mais escuro, um azul um pouquinho mais frio, e conforme vai aumentando aqui, a gente vai trabalhar um pouco mais essa luminosidade aqui embaixo, tá? Então, a gente vai começar lá em cima. Eu vou usar o próprio azul country, que eu comecei lá na minha parte mais escura, tá? Mas eu vou começar a intensificar um pouquinho mais essa tonalidade, essa cor, e eu vou acrescentar um pouquinho do azul no azul country, que eu usei aqui, tá? Eu vou começar a acrescentar um tomzinho um pouquinho mais forte, usando o azul cobalto. Então, eu vou começar pincelzinho lixado. Tinta, a gente sempre pega de um lado só do pincel, do outro eu não tenho. O lado que eu tenho a tinta, sempre para o lado superior, tá? E aqui, se você quiser usar a fita, tá? Voltar a fita aqui que você usou na parte de baixo, você pode jogar ela aqui, ó, na parte superior agora. Só que como a pintura ainda tá úmida, essa tinta não vai segurar, essa fita não vai segurar. Então, você pode deixar aguardar um pouquinho para secar, para depois fazer isso, tá? Mas, ó, a gente também consegue. Vou pegar um bocadinho no azul e vou misturar aqui, principalmente esse lado. E eu vou trabalhar com o meu pincel na horizontal. Por que na horizontal? Porque eu já vou conseguindo colocar nessa base o movimento da água, tá? A gente sempre trabalha as pinceladas conforme a linha. Isso facilita na hora do acabamento. Que a gente já consegue ir mesclando, ó. Eu não preciso ter tonalidades assim iguais, né? Porque a água a gente pode ir colocando uma partezinha mais escura, outra partezinha um pouquinho mais claro, ó. Para quem tá começando, é uma pinturinha muito gostosa de fazer. E para quem já conhece o meu estilo de trabalho, eu gosto muito dessa pintura que você vai desenvolvendo livre, né? Ó. Tá vendo que esse lado esquerdo eu tô acentuando um pouquinho mais o tom mais escuro, tá? E aqui a gente vai clarear um pouquinho mais. Por quê? Porque eu tenho aqui toda a minha parte de luz, que também interfere, né? A água, ela é transparente. Se ela é transparente, ela reflete aquilo que está em cima, ou seja, mesmo que a gente fizer lá no céu, a gente vai fazer aqui embaixo também, tá? Deixa eu tirar essa fita
Porque ela não fixou. Por que que ela não fixou? Porque essa base aqui ainda está úmida, tá? Ó, se preocupe nessa fase em fazer a tinta penetrar na traminha do tecido, não deixar tinta acumulada, tá? Então, puxa, trabalha o pincel. Procura trabalhar bem o pincel. Olha, aqui eu já vou começar a mudar esse tom e vou colocar o azul hortênsia, ó. Tá vendo que eu não limpei o pincel em nenhum momento. Vou fazer a transição aqui, ó. E outro detalhe também, eu não vou direto, né? A gente vai por partes. Como eu não estou usando misturinha, né? Se quiser usar aqui, pode, o diluente para poder facilitar aí a sua transição de cores, né? Eu tô indo por partes pequenas para conseguir mesclar essas cores, fazer essa transição, tá? Ó. Eu comecei lá do lado mais escuro. E aqui sempre trabalhando o pincel em pezinho na horizontal, tá? Ó. Enquanto eu vou preenchendo aqui, eu quero te fazer um convite. Nós temos um curso de assinatura. Neste curso, nós trabalhamos, além de paisagens, vários outros temas, né? Toda semana tem um projetinho novo, tem várias aulas lá. E enquanto você for assinante do nosso curso, você tem acesso a todas as aulas que lá estão e todas as aulas que eu vou acrescentando dentro da plataforma. Esse nosso curso, ele funciona como um Netflix, um TV a cabo, tá? Enquanto você for assinante, você tem todo o acesso lá. O primeiro módulo, a gente fala bastante sobre os materiais, eu explico direitinho a função de cada material, todo o material que você precisa para iniciar a sua pintura, né? Quais são essenciais, qual que você pode deixar para comprar depois, como você trabalhar esse material, né? Cuidar desse material, guardar, limpar, tudo direitinho. O segundo módulo eu falo que é o coração do nosso curso, porque nesse segundo módulo eu trabalho toda a parte teórica. Então, tudo isso daqui que eu estou explicando para vocês, tem aula lá direitinho, explicando cada partezinha dessa, de luz, de sombra, de perspectiva, de profundidade, tudo direitinho. Então, eu explico sempre de uma forma assim, bem didática, que você vai entender muito bem e sempre com exercícios para você colocar em prática, né? Porque a pintura, ela é isso. Você vai devagarinho, você vai evoluindo, não é mágica, né? A gente precisa estudar, assim como qualquer outra coisa, a gente precisa se dedicar, estudar, entender os fundamentos e aos poucos, né? Você vai evoluindo. E a gente tem tido um ótimo resultado lá com as alunas. O terceiro módulo, ele é voltado para quem é iniciante. Então, as primeiras pinturas, né? O passo a passo. Então, tem bastante aulinhas ali para quem é iniciante, a forma correta de pegar o pincel, de como trabalhar, as etapas da pintura, né? Os planos, tudo direitinho. E a partir daí, a gente tem também uma... Olha, aqui eu vou começar um tonzinho mais claro. Nesse azul hortênsia, eu vou acrescentar o pouquinho do branco, tá? Então, eu vou usar o azul hortênsia misturado com o branco para eu conseguir aqui um tom mais claro, tá bom?
Não é branco puro, é o azul hortênsia misturado com branco. Pode ver que o pincel tá sujo e eu vou trabalhando com os dois. Então, essa mistura eu acabo fazendo aqui, direto no pano, tá? Então, voltando lá ao nosso curso de assinatura, você tem várias aulas, são mais de 100 aulas lá, muito conteúdo, né? Aí, depois que a gente sai do módulo de iniciantes, a gente tem a seção de projetos, né? Então, várias pinturas, e essas pinturas estão divididas por módulos. Então, tem módulo de flores, tem módulo de pintura infantil, tem módulo de paisagem, tem módulo de bules, xícaras, garrafas. É um curso muito completo. Além do mais, você vai ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp, né? O grupo das alunas, onde as alunas também se ajudam bastante. É um grupo muito gostoso, onde nós todas ali estamos aprendendo uma com as outras e nesse grupo eu também estou presente e lá você vai receber toda a minha mentoria. É lá que você vai colocar os seus trabalhos, as suas dúvidas, né? E eu vou orientar. Então, além das aulas gravadas passo a passo, tudo muito bem explicadinho que você consegue desenvolver muito bem sozinha. Você também recebe a minha mentoria, tá? Eu vou orientar você, olha, começa por aqui. Então é muito gostoso, é muito mais fácil a gente iniciar uma pintura orientada, né? Saber ali, às vezes a gente fala assim, poxa, a minha pintura tá tão apagadinha, não sei onde foi que eu errei. Então, eu vou estar te orientando. Olha, dê uma olhadinha aqui, faça isso. Então, você recebe toda essa mentoria. Temos os desafios mensais. Todo mês eu lanço um risco lá para as alunas criarem guia de cores, desenvolverem essas pinturas sozinhas. E tem saído muita coisa legal, muita coisa bacana. Ai, fala assim, mas professora, eu não sei pintar, como é que eu vou desenvolver aí uma pintura sozinha? Você tem todas essas orientações dentro do curso. Então, o dia a dia, né? O objetivo do nosso curso é fazer com que você entenda a montar tudo isso sozinha, né? E desenvolver a sua pintura aí sozinha. É um curso bem bacana. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? O valor da assinatura é de R$ 47,00 e você pode adquirir a qualquer momento, tá bom? A assinatura é o nosso único curso que fica sempre com as inscrições abertas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O valor da assinatura é R$ 47,00 por mês, que podem ser pagos no boleto, cartão de crédito. As aulas são aulas gravadas, estão todas lá, você pode fazer, desenvolver as aulas no seu tempo, no seu horário. E a duração do curso é você quem vai determinar, tá? Entrou, eu quero fazer um mês só, sem problema nenhum. Tenho alunas que já estão comigo aí há mais de um ano, né? Todas indo muito bem e ver essa evolução dessas alunas é muito gratificante, tá bom? Olha lá, olha só que legal que nós temos aqui dentro na nossa pintura, ó. Tá vendo que o meu lado esquerdo aqui, ele bem suave, mas a gente tem um tom mais escuro. E aqui do meu lado direito a gente tem um tom mais claro. Olha, aqui então eu trabalhei com o azul hortência não, azul country, só que eu acrescentei um pouquinho de azul cobalto, muito pouquinho, mas a gente já conseguiu,
dar aqui uma sensação, ó, de profundidade aqui. E as minhas pinceladas, a gente trabalhou sempre na horizontal, certo? Ó, movimento de vai e vem, porque a minha água está correndo desse lado, né? Assim. Se fosse uma cachoeira, por exemplo, uma queda d'água, eu ia trabalhar na vertical, tá? Então, a forma com que eu trabalho o meu pincel é que vai determinar o caminhar da minha água, tá bom? Como diria uma aluna minha, Cris, um beijo para você, meu amor. Eu gosto da água que se mexe, que a água tenha movimento, né? Então, para fazer esse movimento na água, a gente precisa trabalhar com a pincelada certinha. Pincelzinho em pé, movimento de vai e vem, tá? Não tenha pressa, trabalhe toda a tinta, espalhe essa tinta para que ela corra, né? E você cobrir toda a traminha do tecido, tá bom? Olha lá que a gente já tem aqui uma base bem bacana. Bom, agora a gente vai trabalhar essas folhagens, tá? Essas folhagens aqui, na verdade, é um morrinho. A gente vai puxar uma árvore aqui. Eu vou mostrar para você como é que faz. De repente, aqui desse outro lado, a gente pode até acrescentar algumas pedras, né? E aí, você deixa aqui no comentário. Coloca umas pedras aqui, sim ou não? Um barquinho aqui? Coloca aí no comentário que a gente vai finalizar essa aula na próxima sexta-feira. E aí eu vou ver o seu comentário e saber o que você gostaria que eu colocasse mais nesse projeto, tá? Pedras ou um barquinho, né? A gente vai fazer a folhagem aqui. Aqui eu vou puxar uma árvore ou vou colocar um coqueiro, né? Coqueiro eu acho que vai muito bem. Bom, agora a gente vai trabalhar então essas folhagens aqui, essa base. Também vai receber um tom de verde, mas olha só como o verde lá que a gente utilizou lá atrás para dar esse movimento de distância, de profundidade, a gente trabalhou com um verde seco, né? Que é um verde mais opaco. Já esse aqui, que está em primeiro plano, eu vou trabalhar com um tom de verde um pouquinho mais quente. Então, eu vou usar o meu verde oliva, tá? O verde, ele pode ser mais quente ou mais frio, dependendo da quantidade, né, de cor da mistura. Por exemplo, o verde não é a mistura do azul e o amarelo, né? O azul é uma cor fria e o amarelo é uma cor quente. Quando eu misturo as duas, eu tenho o verde. Então, se eu coloco nessa mistura mais azul, ele vai se tornar um verde mais frio. Se eu coloco mais amarelo, ele vai ficar um verde mais quente, né? Então, essa graduação é que vai me dar aí da quantidade de amarelo ou de azul, que vai me dar um verde mais frio, um verde mais quente, tá? Já o verde seco, ó, ele é um verde mais frio, ele tem uma pequena porção de azul, mas ele também tem branco nessa mistura, né? Então, ele ficou um verde assim mais opaco. Dentro do nosso curso, você entende tudinho direitinho como misturar essas cores e chegar a esses tons, entender essa escala, né, de tonalidades aqui bem direitinho, tá? Ó, então o pincelzinho lixado, limpo, eu vou começar então essa base aqui com o verde oliva. Lembrando que aqui eu tenho uma folhagem, então eu vou trabalhar, olha só o movimento do pincel, tá? A gente vai trabalhar essa base com movimentos cruzados, movimentos em X. Por que isso? Porque quando eu vou trabalhando assim, ó, eu já vou deixando um leve degradê aqui, né? Umas manchinhas, já me dando a impressão de folhagem, tá? Eu trabalhei a base com verde oliva e já vou colocar aqui a parte superior
com o verde pistache. Olha lá, é um verde mais claro e é um verde mais quente, tá? Por quê? Porque eu vou trabalhar aqui a parte de cima, ó. Então, pinceladas em X. Olha só a diferença de tonalidade disso daqui para isso daqui. Olha como eu consigo perceber que essas folhagens aqui estão no primeiro plano. Lembrando que aqui a gente tem um lado que não é o lado muito de luz, então eu não vou abusar nessa parte aqui muito do verde pistache, tá? Vou colocar só um pouquinho, ó. E a pincelada sempre cruzadinha, sempre em X, tá? Até eu cobrir toda a traminha aqui do meu tecido, ó. E olha como ficou tudo manchadinho, tá vendo? Ficou tudo manchadinho. A ideia é essa. Essa base não está pronta, mas a gente já consegue visualizar aqui, ó, um volume, tá vendo? A gente ainda vai trabalhar tudo aqui. Vou limpar o pincel que eu vou trabalhar com tom escuro novamente. Vou carregar aqui a minha tampinha. E agora eu vou fazer aqui, ó. Essa tá na frente, então aqui ela recebeu o tom mais claro. E agora aqui atrás, ó, tem outra. Ela vai receber o tom mais escuro. Por quê? Porque tá atrás, tá? Então, pinceladas também em X. Ó, a base, o tom mais escuro. E agora com o verde pistache, eu vou colocar aqui, ó. Bem devagarinho, ó, eu vou fazendo um xizinho, tá? A gente vai trazendo a parte superior mais clara e a parte inferior mais escura. Olha lá, tá? Bom, nós preenchemos então toda a base da nossa pintura. Eu vou deixar essa pintura secar para que a gente possa puxar aqui, fazer as nuvens, né? Fazer um solzinho aqui, puxar os nossos coqueiros aqui. E aí eu quero que você deixe nos comentários o que você gostaria que eu colocasse aqui. Se eu fizesse pedras ou se eu colocasse um lindo barquinho aqui, tá? Deixa a sua sugestão aí nos comentários. E então, na semana que vem, a gente volta para falar um pouquinho, para terminar esse projeto. Prontinho! Vou mostrar para você como é que tá o nosso trabalho. Não acabou, né? Ainda teremos bastante trabalho. E na próxima sexta-feira, às 15 horas, nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal para terminar esse trabalho, tá? Então, olha só, vamos preparar um print? Então, ó, não terminamos ainda. Ó, prepara aí o print da tela, né? Aquele sorriso esperto. Não vai me tirar minha foto com careta, tá bom? Então, olha lá. X! Pronto! Me marque, poste lá nos seus stories, lá no seu Instagram e marca a professora, né? @atelier_uniarte, tá bom? Lá no Instagram, aproveita, já segue a gente lá no Instagram. Marca a professora, a gente vai mostrar lá vou compartilhar, né, o seu stories, tá? E deixa um recadinho lá, o que você gostou dessa aula, o que você achou, tá bom? E não esqueça de deixar aqui nos comentários o que nós vamos acrescentar, se são pedras ou se um barquinho. E aí na próxima sexta-feira eu te espero então às 15 horas aqui no canal para a gente terminar esse projeto. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Foi com muito amor, com muito carinho que eu estou aqui. E se inscreve no nosso canal, vai, ativa as notificações, né?
para que você seja avisada de todas as nossas aulas. Toda semana nós estamos aqui com um amor, com um carinho imenso, esperando para trazer o melhor conteúdo para você, tá? E não esquece, nossas aulas você precisa de caderninho, né? E a caneta para anotar as nossas dicas, tá bom? Porque são aulas mesmo. Quem me conhece sabe que eu não nego informação, não nego conteúdo, tá bom? Então, ó, um beijo no seu coração, um ótimo final de semana e na próxima. E não esquece, tá? Deixa aqui no comentário se você quer pedrinhas ou se você quer que a gente faça um barquinho. E aí a gente, dependendo aí da sua escolha, do seu comentário, a gente finaliza essa aula na próxima sexta-feira, tá bom? Então, por hoje é só. Eu desejo a você um ótimo final de semana, que você tenha aí uma semana abençoada e a gente se encontra então na próxima sexta-feira, tá bom? Então vamos lá, ó. Um beijo no coração de vocês e até lá.